Olá, alunos. Professor Roberto aqui. Disciplina Algoritmos e Lógica de Programação. Estudo online 5. Vamos estudar um pouco de vetores e matrizes. Vetores em Java nada mais é, não só em Java, em qualquer linguagem, são estruturas de dados lineares, estruturas que a gente chama de unidimensional. Até o momento a gente salvava nossos dados em variáveis e cada variável poderia ser atrelada apenas a um valor de dado. O vetor vem para resolver esse problema. Agora você tem uma estrutura, que é o vetor, e dentro dele você pode ter diversos dados do mesmo tipo. Então, em termos de conceito, vetores são estruturas de dados que vão armazenar múltiplos valores que são do mesmo tipo. Isso acontece dentro da linguagem Java. Outras linguagens você pode ter estruturas diferentes dentro de um vetor, mas a gente vai trabalhar só com o Java. Cada valor é guardado em uma posição que vai começar em zero. Esse valor zero é o valor do índice, ou seja, a gente vai trabalhar com indexação. Então, cada posição desse vetor vai ter um valor de indexação e um valor referente ao dado que está armazenado nesse vetor. Aqui a gente tem a sintaxe de inicialização de um vetor em Java. Esse vetor tem tamanho 16, ou seja, o índice vai de 0 a 15. Um exemplo de uso de vetores, né? A gente poderia ter um vetor de universidades. A gente quer salvar o nome de várias universidades. Esse vetor seria de string. Coloquei aqui tamanho 4, poderia ter um tamanho qualquer. E a gente está salvando o nome de 4 variáveis aqui que são do tipo string dentro desse vetor. A gente pode acessar esses valores de acordo com a necessidade de um problema. Uma das coisas que a gente mais vai fazer durante esse estudo online, durante a execução dos exercícios, é percorrer um vetor. Como que a gente faz isso? Né? A forma mais prática de percorrer um vetor é usando um laço, uma estrutura de repetição. Importante, garanta que você saiba estrutura de repetições antes de iniciar seu estudo com vetores. É extremamente essencial você saber estrutura de repetição para trabalhar com vetores e matrizes. Aqui nesse caso, a gente sabe o tamanho dos vetores e a gente está usando uma estrutura for que vai do índice 0 até o tamanho do vetor. Essa função length, ela retorna o tamanho do vetor. E a gente tem um incremento, ou seja, a gente vai estar, que a gente está simulando um código de um vetor de notas, a gente vai estar imprimindo todas as notas, né, desde o índice 0 ao índice final do vetor, do tamanho do vetor, né, as notas dos alunos. Cuidado com vetores, existe muita dificuldade em fazer essa associação dos índices começando com zero. Vocês vão ver que vocês vão ter dificuldades e diversas vezes vocês vão ter erros no código de vocês, porque vocês estão tentando acessar um índice que é inválido, né, durante a execução do código. Então ele vai gerar um erro. Isso é normal, é um erro que acontece de forma recorrente quando a gente começa a trabalhar com vetores. E o motivo costuma ser a dificuldade em sim entender a indexação com zero. Como que eu recomendo? O que eu recomendo para que vocês façam para mitigar esse tipo de erro, esse tipo de problema, esse tipo de dificuldade? Eu quero que vocês executem ao máximo possível na mão, né, códigos com vetores. Executem, escrevam os valores das variáveis como teste de mesa, executem esses códigos na mão e vejam onde você está errando, o que está acontecendo. Isso vai ajudar vocês a evitar, a minimizar esse tipo de problema. Além dos vetores, a gente vai falar um pouco de matrizes. Para falar um pouco de matrizes, eu trouxe um problema. Imagine que você precisa ler nota de 5 notas de 7 alunos, que são identificados entre 0 e 6, calcular a média de cada aluno e, após isso, imprimir a nota dos alunos, que vão ser classificados pela média. Se você for fazer um cálculo, você precisa salvar esses dados em algum local. Se fossem variáveis, você vai precisar de 42 variáveis para salvar todos esses dados. Ou, certo, você precisaria de 7 vetores, seria um por aluno. Lembra, de 0 a 6 são 7. E cada um vai ter 6 elementos, que vão ser as 5 notas e a média daquele aluno. Ou seja, você precisaria de diversas estruturas para resolver esse problema. E as matrizes, né, elas são muito similares ao que a gente vê em tabelas hoje no Excel.
Então você tem linhas e colunas. As matrizes elas vêm para resolver esse tipo de problema. Quando você tem vários vetores do mesmo tipo, você pode ter uma matriz de vetores que vai ser estruturada, né? A matriz é algo similar a uma tabela. Então, aqui a gente tem um exemplo de como esse problema poderia ser resolvido com apenas uma matriz, certo? Essa matriz, ela vai armazenar, é uma estrutura bidimensional, ela tem linhas e colunas, ou seja, quando a gente fala de bidimensional, a gente está falando que a gente vai ter que ter dois índices para acessar um elemento dessa matriz. Ou seja, eu quero acessar esse elemento 5.4, ele vai estar na nossa matriz notas, certo? Linha de índice 3, coluna de índice 1, eu acesso esse elemento. Formas de se inicializar a matriz, eu trouxe essas duas porque eu gosto muito dessa forma, né, que eu estou mostrando aqui em cima, onde você não atrela o tamanho da matriz de forma fixa a um valor numérico, você coloca uma variável para isso e você depois, caso precise mudar o tamanho dessa matriz, você pode apenas alterar o valor dessa variável sem precisar alterar o código em sequência, né, alterar diversas outras linhas de código. Vocês vão perceber isso quando vocês estiverem desenvolvendo, mas tem essas duas formas de você inicializar uma matriz. Aqui um exemplo de execução. Para percorrer uma matriz, você vai precisar dar uma estrutura de repetição dentro de outra estrutura de repetição, certo? Aqui, nesse caso, primeiro valor que a gente vai colocar na matriz vai ser o valor 9 e ele vai iniciar no índice 00, certo? Primeira execução desse laço, todos o i vale 0 e o j vale 0. Segunda execução do laço, certo? O i ele vai continuar valendo 0 porque ele só vai ser incrementado após a finalização desse for interno. Ou seja, agora o nosso j vale 1, então o nosso i é igual a 0, j 1. Então o 5 vai ser inserido no índice 0, 1. Continuando, j vale 2, vai ser inserido no índice 2 da nossa matriz. E finalizamos a primeira. Aqui a gente finaliza a nossa primeira execução do for interno, do for do j, e volta ao for externo, que é o for do i. Esse for agora a gente vai ter o incremento do i, o i vai ter o valor de 1. Como ele tem o valor de 1, certo? A gente vai descer para a próxima linha de índice 1. E a gente vai inserir o valor dentro do índice, certo? Linha 1, coluna 0. E assim sucessivamente, a gente preenche a matriz fazendo essa execução. Deixo para vocês completarem isso daqui passo a passo e executar esse for de fato, né? Esse laços, esse conjunto de laços na mão. E aqui também deixo para vocês a maior dificuldade de se trabalhar com matriz é compreender uma estrutura encadeada de fors, né? Um for dentro do for. E aí deixo esse código para que vocês executem ele passo a passo, tanto no computador quanto na mão. Garantam que vocês compreendam a estrutura encadeada de for antes de trabalhar com matrizes. Nossa missão nessa atividade vai ser só compreender o conceito e a aplicação dos vetores e matrizes em Java, aprender a declarar, iniciar, manipular vetores, matrizes usando estrutura de repetição. Vejam aqui, ó, estrutura de repetição. Lembrem-se, não entrem em vetores e matrizes se você ainda tiver dificuldades em estrutura de repetição. Volte, realize exercícios, tire dúvidas com os professores, tutores e colegas. Desenvolver soluções para problemas computacionais utilizando essas estruturas de forma eficiente e organizada. E volta a repetir, a gente tem nossa lista. Baixem a lista de exercício, resolvam a lista de exercício, tirem suas dúvidas no fórum e vamos fazer exercícios. Por hoje é só e até mais.